Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos continuar falando sobre estratégia de milhas, sobre investimentos, sobre como acumular uma renda extra, uma renda passiva. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, já dê aquele like, deixa qualquer comentário que eu estarei respondendo para você. Se você tiver alguma pergunta aí sobre esse vídeo, eu mesmo vou estar respondendo para você. Então, hoje o nosso vídeo é falar sobre a ação mais barata da bolsa, a ação mais barata que está na nossa carteira. Então, pessoal, vamos lá falar mais sobre isso. Um dos grandes detalhes específicos, falar sobre investimento em ações, sobre investimento de falar a carteira mais barata, ação mais barata, e a gente precisa ter a estratégia correta. Então eu vou falar aqui principalmente da estratégia. A primeira estratégia é você saber qual é o seu perfil. Então, perfil conservador, perfil moderado e perfil agressivo. Primeiro ponto, você precisa saber. Qualquer banco, qualquer site você consegue fazer isso. Segundo ponto, você precisa construir sua reserva de emergência. Como que constrói uma reserva de emergência? É simples. Se você tem um custo de vida de 5 mil reais, você precisa ter, um exemplo, um ano que é 60 mil reais lá seu custo de vida. Por quê? Por qualquer eventualidade, você venha tirar dali, você não precisa tirar de renda variável. Aí eu vou dar um exemplo, poxa, você dá muito, podia investir. Tá tudo bem, você pode fazer conforme a sua necessidade. Por exemplo, você pode botar o seu custo de vida por 60, por 6 meses. Mas é por 3 meses, aí você vai balancear, vai falar, eu vou botar 50% da renda fixa. Você já construiu lá a sua reserva de emergência. Isso aí é o segundo ponto. Mas você pode ter outra oportunidade também de botar um capital seu em renda fixa, que qualquer eventualidade se tiver, você não tira da renda variável, você tira da renda fixa, que é mais oportunidade ali, não tem muita variação ali de valor. Então esse é um detalhe específico. Você precisa ter uma reserva de emergência para você fazer o que? Quando tiver na necessidade de saúde, de doença, de uma viagem específica, alguém precisa de uma qualquer, vamos dizer assim, do dia mal que ele pode chegar, você saber aonde você vai tirar. Então é extremamente importante falar de reserva de emergência. Então vamos logo para o nosso vídeo, fala logo quais são mais baratos. Então você precisa ficar até o final desse vídeo, que aí a gente vai continuar falando da ação mais barata. Então essa ação mais barata da bolsa é uma ação que todo investidor deveria pensar assim. Ela paga dividendo? Paga. Então, ela é uma que está pagando um excelente dividendo. Então, todo investidor precisa ter essa noção. A empresa está dando lucro, é a melhor ação da bolsa, mas ela distribui seus acionistas? Não. Então, você precisa repensar qual é o critério, qual é o seu critério de ser a melhor ação. Então, a minha melhor ação é aquela que paga dividendos mensais ou aquela que paga dividendos em oportunidade de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses. Então essa ação ela é uma pagadora de dividendos. O segundo ponto é saber os múltiplos da empresa, o PVT, os múltiplos dela quando ela está operando. Então essa empresa ela está operando 2 vezes o múltiplo. Isso significa o quê? Que a empresa demora 2 anos para pagar, para se pagar. Olha só, normalmente as empresas de tecnologia operam em 60, 70, até 100 vezes o múltiplo. 12 vezes eu já vi. E a ação está 2 vezes o múltiplo. Olha só que interessante. Então por isso está tendo uma correlação de ajuste das empresas técnicas para as empresas que têm um múltiplo melhor. Então essa ação é a da Petrobras e ela hoje está com uma oportunidade sendo uma das melhores ações da bolsa. Uma das melhores ou se não a melhor. Então ela está pagando excelente dividendo, os múltiplos aí de PVT está em uma oportunidade, o EBITDA dela também. Então assim, é uma empresa que existe uma relação ali entre o governo, entre público e privado, mas uma empresa que está dando lucro
a empresa que está dando uma oportunidade. Então você que está investido, você precisa saber qual é o custo de oportunidade. E você precisa saber se você tem paciência, porque em momentos quando um presidente falar alguma coisa, a ação pode cair. Depois, como a empresa está dando lucro, ela vai chegar num patamar ali. Ah, o ministro caiu, pá. Aí a ação der. Ah, o cara falou B, a ação sobe. Então, você precisa ter ação que te dá renda, independente de cotação, se ela está 10, 20 reais, 30 reais. Porque quando a empresa vai pagar a remuneração, ela paga sobre o valor da cota dela, sobre o valor da ação. Então é extremamente importante você saber o preço justo da ação. Isso é uma porcentagem que se pega pelo valor dela, principalmente pelo valor dividido o dividendo que ela paga. Então a ação da Petrobras está pagando um excelente dividendo. Então se a empresa vem pagando segundo ano consecutivo de dividendo, ela passou essa crise aí financeira, crise política e até alguns pontos aí também importante o investidor saber, a empresa está com muito caixa. O que é caixa? Caixa porque ela já botou lá no seu critério para investidores de distribuir dividendo. Então mesmo que ela passe 1 ano, 2 anos aí, ela vai continuar pegando o seu caixa e remunerando o seu investidor. Então, pessoal, é uma grande oportunidade. Muitas vezes a gente vê as empresas com caixa, mas não remunera os seus acionistas. Então, se você, mas é para reclamar, a gasolina está cara, diesel está caro, investe na ação. Por quê? Porque você vai aproveitar do lucro dela. Normalmente a pessoa tem outra empresa também que está muito ligada aí, que é a BR, que é a Vibra hoje. Então, se você compra gasolina lá no posto lá da Vibra, você deveria investir ou pensar em investir em uma ação dessa. Por quê? Porque os múltiplos estão baratíssimos. A empresa que está performando muito bem e com isso você vai ganhar o lucro sendo consumidor e sendo investidor. Então esse é um ponto principal de você construir a sua mentalidade, principalmente com as ações assim, de empresa mista, porque tem interferência do governo. Tem gente que fala assim, eu não invisto nessa ação porque tem interferência do governo. Eu invisto naquela ação porque ela já é privada, a empresa já consegue fazer aquilo, mas a empresa tem um custo de oportunidade que está tendo hoje. Você precisa ter isso claro na sua mente, o custo de oportunidade. Custo de oportunidade, custo do capital investido. Você investe naquele capital, até quanto tempo ele vai te dar o retorno. Então esse é um ponto principal, falar do retorno de um investimento. Então você pode simular, por exemplo, você vou comprar 1000 ações dela. Você consegue saber pelos dividendos em quanto tempo você tem um ROI da empresa. Tem empresa que você tem ROI de 10 a 15 anos investindo nas empresas. Tem empresa que você consegue 2, 3, 4, 5 anos. É o ROI. O que é o ROI? É o retorno do investimento. Você dobra. Um exemplo, se você investir 1000 ações, só de dividendo ela te dá as 1000 ações. Então esse é um cálculo específico para você saber se você segura a empresa, se a empresa ela está com múltiplos favoráveis na questão de contabilidade. É um fator interessante que é o que? Se a empresa perdeu os fundamentos ou se ela tem os fundamentos, mas ela está cara. O que está cara? A empresa que parou de pagar dividendo, a empresa que teve uma valorização muito alta, aí você, se quiser realizar o lucro, você realiza. Então essa é uma métrica do investidor. Fala assim, eu vou manter essa empresa na minha carteira por longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. Vou manter essa carteira dessa empresa por quando ela me chegar um múltiplo de venda. Você precisa saber o preço mínimo e o preço teto. Um exemplo, a ação está 30, 20 e poucos reais. Se a empresa chegar a 40 reais, eu vendo. Então essa é uma característica do investidor, que ele precisa balancear o dividendo e ele precisa balancear a valorização. Normalmente quando a empresa está dando lucro, ela está investindo, ela está ganhando produtividade, em lucratividade, a cota dela vai aumentando e com isso a empresa vem pagando excelentes dividendos até ela chegar a um múltiplo ali muito bom, que é o pagamento de dividendo e o pagamento
e remuneração aos seus acionistas. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já dê um like, já dê uma curtida, compartilhe aí com seus amigos aí pra gente construir mais essa comunidade aí. E um forte abraço, fique com Deus.